Tudo bem, meus irmãos? Tudo bem, minhas irmãs? A paz e a graça do Senhor Jesus esteja em nossas vidas, na sua vida, na minha vida, você de longe, você de perto, você da cidade, da estrada, do campo, da fazenda, você que precisa ouvir uma palavra. A palavra do Senhor diz que o conhecimento nos liberta. Conhecimento, quando nós temos um conhecimento, as coisas andam mais positivamente em nossas vidas. A palavra do Senhor diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Os mandamentos do Senhor não são penosos. O que quer dizer isso? Os mandamentos do Senhor não são cansativos, não são estressantes. Não é difícil seguir os princípios e os mandamentos do Senhor. O problema é só um. O problema é que você que me escuta agora, tudo que um pastor fala no culto, você diz assim, amém. Quer dizer o quê? Assim seja. O problema é que tudo que você ouve, você diz, amém. Às vezes você escuta o pastor dizer assim, o diabo tem matado muita gente. Você diz, amém. A palavra amém quer dizer assim seja. Então, o problema é que todas as regras dos homens, você quer obedecer. Não, você não tem que obedecer às regras dos homens. Você tem que obedecer às regras de Deus. O homem tem causado dificuldade em nossas vidas. Tem pessoas, se ela não for na igreja todo dia, vão dizer que ela é rebelde. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não dá respaldo de quem não vai na igreja é rebelde. A Bíblia dá respaldo que a falta de amor não permite nós ir a Deus. A Bíblia diz que quebrar princípio, isso prejudica o homem. Agora eu quero dizer para você, eu tenho falado muito sobre isso, que existem as leis morais e as leis cerimoniais. Tem muitas leis cerimoniais que já foi abominada por Jesus. As leis de sacrifícios, de o homem subir no altar ou no santuário e levar o seu pedido, aquilo que você quer, isso já foi quebrado. Jesus já tirou isso. Jesus disse que onde estiver duas ou mais pessoas reunidas no seu nome, ele está presente. Hoje em dia, se você namora com um rapaz, ou você moça, ou você rapaz namora com a moça, se o pastor dizer assim, você não pode casar com essa pessoa, você vai obedecer ele, e isso não está certo. A Bíblia diz que no passado, os sacerdotes pegavam o pedido das pessoas e entravam no santuário, porque o povo não podia entrar no santuário, o povo não podia falar com Deus, tinha que ter um mediador humano. Hoje o nosso mediador é Jesus Cristo. Jesus diz que tudo que pedir ao Pai em nome do Filho, Ele nos concede. Então você tem acesso a Jesus sem precisar de um mediador humano. A Bíblia diz que existe um só Deus, um só mediador. Jesus Cristo é o nosso mediador. Às vezes você vai até um pastor e pede uma orientação, tudo bem, é certo. Nós estamos aqui para orientar as pessoas, mas tem coisas que o pastor manda o povo fazer que Jesus já abominou. Faça uma campanha, faça uma corrente. A Bíblia não diz que Jesus libertava as pessoas através de uma campanha ou de uma corrente. Isso é prender povo em suas mãos. Isso é prender as pessoas nos seus regimes políticos dentro da igreja. É ou não é? Os apóstolos não prendiam ninguém através de uma campanha, de uma corrente ou de uma palavra que venha prender o povo nas mãos deles. Vocês estão entendendo? Jesus, ele ia curar alguém, ele dizia, a tua fé te salvou, você crê
creio. Então seja feito conforme a tua fé. A tua fé te salvou, vai-te em paz, vai e não peques mais. Por isso que a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos, não são angustiantes. Os mandamentos do Senhor não são cansativos. Jesus mesmo disse: vinde a mim todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A verdade é essa, meus irmãos. Jesus diz: eis que eu sou manso e humilde de coração. Aprendei-vos de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. E acharei descanso para vossas almas. E às vezes você está mais cansado dentro da igreja do que fora. Por quê? Porque às vezes os homens ensinam coisas que não tem nada a ver com os princípios de Deus. Por exemplo, eu sempre digo que você ficar numa igreja apenas cantando, isso não é evangelho. Eu não estou dizendo que você não pode cantar o hino dentro da igreja. Você pode sim. A Bíblia manda a gente cantar, né? Louvar ao Senhor com cânticos celestiais. Mas o ministério de Jesus e dos apóstolos não foi de música. Não foi de cantar, foi de palavras, de ensinamento, de instruir, de ensinar. Eu estava comentando que eu estava fazendo um serviço esses dias, e perto de mim, onde eu estava trabalhando, tinha uma igreja. E dentro de 2 horas, ela não pregou uma palavra, apenas cantar. Então, os pregadores inventam uma concentração, conferência, os gideões, nada a ver, gente. Jesus, ele manda a gente apenas seguir os seus passos. Ah, não, sabe o que é que é? É porque o pastor me falou isso, se eu não obedecer, Deus vai me castigar. Não. A única maneira de eu ser castigado não é por Deus, pelas minhas próprias atitudes, é quando eu quebro princípio, gente. É quando eu quebro o princípio. Quando eu faço o contrário daquilo que Deus me mandou. Aliás, tem pessoa que chama todo mundo de irmão. A Bíblia não manda eu chamar todos de irmão. Jesus, quando mandou os 70 aí, ele disse o quê? Não saudeis ninguém pelo caminho. Ou seja, não deixe ninguém desviar o seu foco. Gente, eu quero dizer para vocês que muitas das vezes nós aprendemos errado. E temos que entender também que a palavra de Deus não é bagunçada, não. Não é bagunçada. Eu estava falando ontem que fui ler uma palavra de 2 Crônica, parece que capítulo 15, que a Bíblia diz que Deus está comigo enquanto eu estou com Ele. Eu fui ignorado, gente. Mas a verdade é essa. Por exemplo, você vai correr atrás de alguém que não quer nada com você? Você quer ser amigo de alguém que não quer te escutar? Você vai casar com alguém que não te ama, que não dá crédito para você? E por que Deus tem que estar preocupado, correndo atrás de alguém que não dá ouvido para Ele? Obviamente, quando nós ouvimos a voz de Deus, Ele nos abraça de todo o coração. Ele nos acolhe de todo o coração. Essa é a verdade. Mas nós precisamos abraçar Deus. Se você não vai mendigar amor de ninguém, você moça, você rapaz, você esposa, você marido, você não vai mendigar o amor de alguém. Vai? Não vai. E por que Deus tem que mendigar, correr atrás de mim? Não, eu estou aqui, eu sou Deus. Não. Só que quando nós se arrependemos, Deus está de braços abertos para nos abraçar. Então deixa eu dizer para você, não tem segredo. Inclusive, quando você estiver numa igreja, ouvindo uma palavra de um pregador, é bom você ter a Bíblia, para ver se o que ele está falando está batendo com o que a Bíblia está falando.
Irmãos, a Bíblia diz que Satanás ele se passa como um anjo de luz para enganar o povo, principalmente o povo de Deus. Então abra os seus olhos. A Bíblia não manda eu chamar todo mundo de irmão, saudar todos com a paz do Senhor. Jesus diz: Pai, eu não rogo pelo mundo, eu rogo pelos teus. Você sabe o que Jesus quis dizer? Pai, eu não oro pelo mundo. Eu não oro pelo mundo, eu oro pelos aqueles que são teus. Embora ainda estão perdidos, mas aqueles que estão perdidos, que são teus, quando ouve falar do Senhor, vai dar ouvido, vai dar crédito. Irmão, eu não preciso de um cajado, de uma toalhinha, de uma arca da aliança, de um candelabro, porque tudo isso são coisas simbólicas do Velho Testamento. Jesus representa todos esses artifícios, né? É como muitos dizem: Jesus disse que ele é a rosa de Saron. Não foi Jesus que falou isso. Foi Salomão para uma de suas amantes. A verdade é essa. Jesus disse o quê? Eu sou a rosa de Saron? Não. Quem disse isso foi Salomão para uma de suas amantes, ou para suas amantes. Jesus disse o quê? Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Aquele que comer desse pão não voltará a ter fome, aquele que beber dessa água não voltará a ter sede. Eu sou a luz, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi isso que Jesus disse. Então não tem peso nos ensinamentos do Senhor. Cuidado com doutrinas, fábulas de homens para te fazer marionete e fantoche, carro de mão. Hoje a igreja tem se tornado fantoche, carro de mão, marionete de pregadores. Se o povo, os membros não fazer o que o pastor está falando, eles chamam o povo de rebelde. Não, eu sou rebelde se eu não obedecer o que diz a santa palavra de Deus. Cuidado, que a gente pode estar quebrando e anulando a morte de Cristo. Porque Jesus, ele foi crucificado porque ele combateu muitos ensinos dos hebreus. Na verdade, não foi nem os ensinamentos dos hebreus, né? Desculpe, mas as leis do judaísmo. Jesus tirou muitas coisas. Aliás, foi o sistema judaico que levou Jesus para a cruz, né? Muitas coisas que o judaísmo pregava, que Jesus aboliu. Entrar no templo, um coxo entrar no templo, um aleijado entrar no templo, não podia, né? Uma mulher conversar com um homem sozinho, ainda mais um samaritano, um hebreu, um judeu e uma samaritana, enfim, costumes de homens, simbologia, tudo isso Jesus tirou. Jesus substituiu a arca da aliança com sua presença. Jesus substituiu o cajado, que é autoridade, que era autoridade. Jesus substituiu o candelabro, que era os 7 espíritos de Deus, né? Não os 7 espíritos, que Deus tem 7 espíritos, mas os dons lá dos 7 espíritos, né? Enfim, e muitas coisas que Jesus fez contra os ensinamentos judaicos, a ponto de levar ele para a cruz. Quando Jesus se manifestou como Filho de Deus, né? Quando ele foi ler ali em Isaías, que disse que a profecia de Isaías tinha acontecido, Jesus foi agredido, pegaram Jesus e quiseram jogar ele numa ribanceira para baixo, né? Então, Jesus, ele mudou a história da humanidade. Ele mudou a história da humanidade. Jesus, ele é autoridade. Jesus mudou esses sistemas, né? E aí é onde eu digo para as pessoas, que muitas pessoas não querem ouvir. Existe a lei, né, cerimonial e a lei cerimonial e a lei moral. A lei moral vai permanecer sempre, e a lei cerimonial Jesus tirou
muitas coisas. Tome muito cuidado para não tropeçar.